bem-vindas, bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui. Faz um tempo que eu não faço uma live dessas sozinho, fiz lives com outras pessoas, mas dessas lives de falar sozinho aqui faz um tempo que eu não faço. Parece que eu estou um pouco desacostumado disso, me estranhando um pouco, mas logo já me acostumo. Vou trazer um tema que tem me acompanhado já desde um pouquinho antes da pandemia, que é o tema da potência da sutileza na prática do yoga. Esse tema ele vem a partir de uma questão fundamental, uma questão que eu tenho procurado trazer à tona muitas vezes. Tenho procurado trazer à tona nos meus programas de práticas, tenho procurado trazer à tona nos meus cursos, nas lives que acontecem aqui pelo Instagram. De certa forma, esse tema está permeado em tudo isso que vem sendo feito. Onde a questão é, por que temos perdido a nossa capacidade de perceber o sutil? A questão que fundamenta, que foi da origem depois a essa expressão, a potência da sutileza na prática do yoga, nasce dessa pergunta, dessa questão fundamental. Por que temos perdido a nossa capacidade de perceber o sutil? Quando eu digo assim, de forma genérica, por que temos perdido, talvez haja exceções, é claro. Tem pessoas que estão em pleno desenvolvimento da sua capacidade de perceber o sutil. Mas eu falo de forma genérica, eu falo de forma abrangente, eu falo provavelmente para uma maioria de pessoas. E eu me incluo nessas pessoas também. Se a gente não se atenta a certas coisas, a gente vai realmente na contramão daquilo que é a percepção. A gente vai na contramão daquilo que é a experiência. A gente faz tudo que limita as nossas experiências e essa nossa capacidade de percepção daquilo que é pequeno, daquilo que é sutil, passa pela aproximação, pelo contato com a experiência. Então, eu faço um pequeno paralelo para ir já direto ao ponto, com as feridas narcísicas do homem. A primeira delas, quando o homem descobre que não é o sistema, não é o universo que gira em torno da Terra, mas a Terra gira em torno do Sol. E existe toda uma outra infinidade de sistemas complexos, mas enfim, a Terra gira em torno do Sol. A Terra não é o centro do universo. Essa é a primeira ferida narcísica. O homem se colocava no centro do mundo, no centro do universo. Descobre-se que não é bem assim que as coisas funcionam. A Terra gira em torno do Sol. Somos apenas mais um dos planetas e somos habitantes de um desses planetas entre tantos sistemas. Enfim, primeira coisa. Segunda coisa, quando Darwin anuncia sua lei evolutiva e, como algumas pessoas vão colocar, o homem não passa de um macaco mais inteligente. E então isso aparece como uma questão, será que o homem então não é feito da costela de Adão? O homem não é feito à imagem e semelhança de Deus? O homem não é uma criação divina? O homem é um fruto da evolução, assim como qualquer outro animal, mas o homem, por algum motivo evolutivo, ele conquistou essa capacidade, essa inteligência, essa consciência, ou menos. Então, essa é a segunda ferida narcísica. Algumas pessoas vão se ater às questões religiosas e vão dizer, não, o homem é feito à imagem e semelhança, é uma criação divina, é feito disso, é feito daquilo, do barro, da costela, e vai ter várias tradições que vão falar sobre isso. Mas vão ter as questões científicas, biológicas, que vão apontar.
para o homem como fruto de um processo evolutivo. E quando isso é dito, o homem sai de novo do centro, deixa de ser, né, o escolhido por Deus para ser a sua imagem e passa a ser um processo evolutivo, fruto de uma evolução em constante transformação evolutiva também, como qualquer outro ser vivo nesse mundo, nessa natureza. E a terceira ferida narcísica, quando Freud anuncia, descobre e anuncia o inconsciente. Então o homem que achava se conhecer, saber, né, se saber por inteiro, quando vem o inconsciente, ele percebe que tem muitas coisas ali então que não são percebidas, não são conhecidas, que simplesmente vêm carregadas da infância, de processos, de coisas vividas e que estão impregnadas em algum lugar, né, e que brotam, aparecem, surgem, não como alguma coisa conhecida, alguma coisa controlada, mas alguma coisa que simplesmente surge, vem de algum lugar chamado inconsciente. Por que eu digo isso? Porque eu quero fazer um paralelo dessas 3 feridas narcísicas ao longo da história com 3 momentos da história mais recente do yoga, que também eu vou colocar de uma forma como feridas de uma certa forma. É claro que, e assim como as outras, né, assim como a lei dos processos evolutivos, como o sistema solar, como o inconsciente, traz uma ruptura, traz uma possibilidade, traz descobertas, traz à luz certas coisas. Mas no caso do yoga a gente vai ver que algumas coisas acabam também ficando para trás, e se a gente quer procurar onde ficou a nossa capacidade de perceber o sutil, a gente vai ter que voltar alguns passos. Então a história recente do yoga começa em 1918, 103 anos atrás, quando uma figura chamada Shri Yogendra cria a aula de yoga. Isso que a gente conhece hoje tão bem, isso que hoje é tão difundido, isso que hoje é quase dado, né? Yoga hoje é assim que se pratica, através das aulas de yoga. Mas isso nem sempre foi assim. Antes de 1918 não era assim. Antes de 1918 quem praticava o yoga eram as pessoas que viviam as suas vidas dedicadas a isso. Eram as pessoas que moravam, conviviam com um mestre, um guru, e viviam ali numa comunidade, essas comunidades afastadas dos centros urbanos, ou em ashrams, ou em florestas, ou na beira de rios, né? E não eram pessoas que tinham outras atividades, não eram pessoas que tinham famílias ou empregos. Acontece que quando Shri Yogendra inventa a aula de yoga, ele não vai dar aula de yoga para essas pessoas que viviam à margem da sociedade, ele vai dar aula de yoga para aquelas pessoas que tinham família, para aquela sociedade, aquela classe média indiana que trabalhava nos cargos públicos da Índia Britânica, que tinham suas funções comerciais, ou seja, pessoas com trabalhos, outros trabalhos, pessoas com famílias, pessoas com problemas alimentares, pessoas com estresse, pessoas comuns. Vai dar aula para as pessoas comuns, como quem acredita que o yoga poderia beneficiar essas pessoas, e realmente poderia, né? Trazer, então, por que não trazer os conhecimentos dessa prática tão antiga para a sociedade? A sociedade precisa disso. Alguma coisa que começava já a se parecer com yoga terapia, né? A sociedade precisa disso. O yoga traz grandes benefícios em relação a isso. Por que não, então, adaptar o yoga e trazer o yoga para a sociedade, para as cidades? Então ele cria a aula de yoga em 1918 em Bombay, hoje Mumbai, né, no seu instituto de Varsóvia, ficava ali
numa região litorânea de Mumbai. Acontece que quando ele faz isso, ele cria, né, a primeira ruptura, a primeira das 3 rupturas que eu quero falar hoje aqui. O praticante, então, ele deixa de ser autoconduzido, né? A prática antes da aula de yoga era alguma coisa que a pessoa precisava se autoconduzir. Ele deixa de ser autoconduzido e passa a ser guiado por uma voz externa, passa a ser guiado por um instrutor, passa a ser guiado por um professor. Então vocês imaginam o que isso abre de possibilidades, né? Isso abre as portas do yoga para toda a sociedade, mas isso cria a primeira ruptura, essa perda da capacidade de se autoconduzir, né? E passa-se a ser conduzido por uma pessoa externa, né? Alguém conduzindo o seu corpo, alguém conduzindo a sua prática, falando o que você tem que fazer, falando quanto tempo você deve permanecer em cada postura, falando quanto tempo você deve dar de intervalo entre uma postura e outra, falando qual é a próxima, e todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo. Hoje isso parece alguma coisa absolutamente normal, mas se a gente volta 103 anos para trás, isso era uma novidade, as pessoas não praticavam dessa forma, não eram conduzidas, não era todo mundo que fazia as mesmas coisas ao mesmo tempo, ali naquele grupo, cada um ficava fazendo as suas práticas da sua maneira. Tá? Então percebam, cria-se uma condução externa. Essa condução externa forma a primeira das rupturas, deixamos de nos autoconduzir. Passam-se alguns anos, vem Swami Kuvalayananda, talvez a figura mais importante desse período dos últimos 100 anos do yoga moderno. Em 1924, Swami Kuvalayananda funda o seu instituto, chamado Instituto de Kaivalyadhamma, em Lonavala, uma cidade perto de Mumbai, uma cidade de montanha, um clima mais ameno, justamente por isso ele escolheu esse lugar para fazer o seu instituto, não era na beira, né, da praia ali de Mumbai, era alguma coisa já um pouco mais recolhida, nas montanhas, um clima um pouco mais ameno, peronomútil, e fundou ali o seu instituto. Ele cria ali a primeira grande biblioteca de yoga da Índia. Ele cria o primeiro grande laboratório, né? Laboratório de pesquisa das técnicas do yoga. E aí, com isso, eu já vou me encaminhando para a segunda, então, essa segunda pessoa, Swami Kuvalayananda, e o segundo momento, a segunda ruptura, está relacionada justamente a trazer o yoga à beira da ciência. Né? Trazer o yoga à beira da ciência. Não se preocupava antes em provar cientificamente as coisas. Não se preocupava antes em testar cientificamente os efeitos das práticas. Se fazia pela própria experiência que aquilo proporcionava. Mas, justamente, Swami Kuvalayananda vem num momento onde o yoga passava por um descrédito, na Índia mesmo. Um descrédito em relação a pessoas que começavam a aparecer demonstrando suas habilidades conquistadas com as práticas para a sociedade e chocando a sociedade. O yoga cai num descrédito e uma forma de recuperar a credibilidade do yoga era justamente provar que as coisas tinham efeitos, ou quais coisas tinham efeitos. Porque começavam a aparecer pessoas dizendo que poderiam se enterrar vivas, começavam a assimilar práticas do yoga com práticas de faquirismo, se também aproximavam essas práticas de yoga de práticas de outras seitas, de outras coisas, do ocultismo indiano, né? Coisas que não estavam relacionadas. E Swami Kuvalayananda então faz, não, eu vou pegar as técnicas, aquelas técnicas fundamentais, as técnicas do Hatha Yoga,
e vou provar, vou testá-las cientificamente, vou procurar comprovar cientificamente os seus efeitos e com isso reconquistar a credibilidade do yoga. Provar aquilo que é, né? Não de forma imparcial. Então, as coisas que têm efeitos e também as coisas que são ditas, mas que não podem ser comprovadas cientificamente. Dizer que não podem ser comprovadas. Está na tradição do yoga, mas não há uma comprovação científica para isso. Então ele cria esses laboratórios, ele utiliza-se de modos e de métodos aplicados nas ciências ocidentais, né? Para trazer comprovações a respeito das técnicas. E ele vai provar muitas coisas, ele vai fazer muitas pesquisas, ele vai fazer muitas publicações. Essas publicações, inclusive, são disponíveis hoje no que se chama Yoga Mimamsa. Tem preciosidades, tem coisas absolutamente incríveis nessas publicações promovidas por Swami Kuvalayananda. Isso, de alguma forma, recupera uma credibilidade do yoga. Isso modifica a linguagem do yoga, né? Então o yoga passa a ser falado, passa a ser explorado, passa a ser conduzido a partir da linguagem ocidental, a partir da anatomia, a partir da linguagem médica. E isso é exatamente o que cria a segunda ruptura. Então, se a primeira foi essa relação da condução, alguém externo nos conduzindo, a segunda ruptura vem na substituição de termos. Aqueles termos usados antigamente, que já não podiam mais ser usados porque eram termos que causavam grande confusão. Quais termos? Prana, nadis, chakras, kundalini, kanda, né? Termos, Shushumna, Ida, Pingala, enfim. Esses termos utilizados na tradição do yoga, na tradição do Hatha Yoga, não só do Hatha, né? Prana já é alguma coisa que vem muito anterior ao Hatha Yoga, já está desde as Upanishadas. Esses termos, eles vão sendo substituídos por termos precisos, vão sendo substituídos por músculos, por nervos, por ossos, por órgãos, por sistemas, né? Então por pressões, medições de pressões internas, pressão dentro do tórax, pressão dentro do abdômen, batimentos cardíacos, fluxos, né? Mentais, enfim, vão sendo medidos. E a linguagem utilizada para se medir e para se comprovar essas coisas é a linguagem da ciência ocidental. O método também é um método utilizado e aplicado nas ciências ocidentais. Mas não é à toa que o yoga fazia uso dessas palavras. Não era à toa que o yoga fazia uso de prana, de chakras, de nadis, de kundalini. Não era na falta de palavras melhores, né? A gente tem que lembrar que o Ayurveda já existia na Índia. Muito tempo atrás. Já existiam grandes compilações ligadas ao Ayurveda. Charaka Samhita, Sushruta Samhita, Ashtanga Hridaya, né? Textos, compilações de medicina ayurvédica, o Ayurveda indiana, medicina tradicional indiana. Sushruta Samhita é um texto que tem ênfase em processos cirúrgicos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque já se conheciam, né, os aspectos, o corpo, a anatomia do corpo. Já se conhecia termos mais precisos para descrever partes do corpo, para descrever corpo. Já se conheciam esses termos, já se tinha uma medicina avançadíssima, mas o yoga escolheu usar outros termos. Não escolheu usar os nomes que descrevem corpo físico, matéria. Não se utilizou da matéria do corpo. Se utilizou de um corpo outro. Um corpo formado por prana, né? Talvez o melhor seja a gente usar esses termos. Um corpo formado por prana, que se entremeia num outro corpo, um corpo formado de estrutura, e vai dar nome a isso. Annamaya Kosha,
Ana, literalmente alimento, corpo formado pelo alimento, corpo de estrutura, o corpo de carne e osso. Né? Mas um outro corpo permeia esse, um corpo que governa as funções vitais, Pranamaya Kosha, um corpo de sensações, um corpo que dá, sustenta e regula a vida do corpo, né? A vida. E é com esse corpo que o yoga se relaciona, né? Com esse corpo das funções vitais, esse corpo das sensações, esse corpo da sensibilidade. Por isso essas palavras foram utilizadas. Mas temos que entender, assim como as tradições vão se transformando, as palavras perdem seus sentidos, e quando elas vão caindo na sociedade, uma sociedade não praticante, né, é de se esperar que essas palavras percam seus sentidos e já não se comunicam mais, não comunica com o homem moderno. Eu vou utilizar moderno para 1924, né? Não comunicam para aquele homem de 1924 se falar em termos de prana, em termos de nadis, em termos de kundalini. Não são essas pessoas que estão ligadas profundamente às tradições do yoga. São pessoas comuns, né? Pessoas com família, pessoas com trabalhos. E se o yoga para ser difundido para a sociedade, precisa-se usar uma outra linguagem. A linguagem é a linguagem das ciências ocidentais. Essa foi a linguagem adotada e foi adotada com muito sucesso, né? Graças a essa linguagem, o yoga pode ser espalhado não só para as pessoas, mas espalhado para a sociedade médica. Pôde se transformar hoje naquilo que a gente pode chamar de medicina integrativa, né? Onde há práticas de yoga ali. Pôde adentrar hospitais, né? Por causa dessas pesquisas, por causa dessa credibilidade, por causa dessa linguagem que conversa com a linguagem médica ocidental. Mas percebam, quando se usa a linguagem do corpo estrutural, cria-se essa ruptura e a gente passa a falar em termos de estruturas absolutamente concretas, e o yoga não se baseia apenas nisso. Também se baseia nisso, mas não apenas nisso. Deixa-se de lado uma linguagem toda específica, uma linguagem toda especialmente formulada, uma linguagem toda pensada na transmissão de sensações, uma linguagem toda baseada na experiência dos praticantes, que reconhecem seus caminhos internos, seus fluxos internos, seus plexos, seus pulsos, de alguma coisa que pulsa, de alguma coisa que vibra, né? Esse termo, vibração, aparece nos textos antigos, alguma coisa que pulsa, alguma coisa que está relacionada com a vida do corpo e não exatamente com o corpo em si, né? Percebam, isso é muito importante. Alguma coisa relacionada com a vida desse corpo, mas não exatamente com a casca, com a estrutura, com aquilo que molda o corpo, né? Annamaya Kosha, aquilo que molda o corpo. Pranamaya Kosha, aquilo que dá vida ao corpo. Então, estou repetindo algumas vezes para reforçar, né? Cria-se essa segunda ruptura quando começa a se adotar uma linguagem médica ocidental, científica. De novo, abre-se portas, o yoga se difunde pelo mundo, cria-se a possibilidade dessa difusão, mas perde-se por outro lado. O próprio Swami Kuvalayananda dizia que ele iria investigar cientificamente as coisas que estavam ao seu alcance, porque essas outras coisas mais sutis ele não tinha elementos, não tinha ferramentas, não tinha metodologia para poder comprová-las. Mas ele sabia que isso não era o mais importante do yoga. Acontece que passam 100 anos e a gente esquece disso. E então, passam-se cerca de 10 anos, mais ou menos 1930, 1930 e poucos. Aparece uma outra figura muito conhecida, chamada Krishnamacharya. Krishnamacharya foi mestre de Iyengar, mestre de Patabi Joyce,
né? Iyengar, conhecido pelo seu método Pattabhi Jois, conhecido pelo método Ashtanga Vinyasa Yoga. Talvez Iyengar e Pattabhi Jois, dois dos grandes ou dois dos principais difusores do yoga no Ocidente. E o que Krishnamacharya faz? O que ele cria nesse momento? Ele torna o yoga dinâmico. Aquilo que era praticado anteriormente, com poucas posturas. Pegamos os textos de Hatha Yoga, tem poucas posturas. Hatha Pradipika tem 15, Giranda Samhita tem 32, Goraksha Shataka tem 2, Shiva Samhita tem 4, e na maioria delas, posturas de meditação, posturas meditativas, onde se assenta, o asana, muito associado ao assento, né? Estabelecimento de um corpo que vai se assentar para que processos internos sejam elaborados, sejam construídos, sejam sentidos e percebidos. Mas Krishnamacharya começa com uma espécie de proliferação de posturas, de asanas. Lança um livro, Yoga Makaranda, com 100 posturas. Nunca antes tinha aparecido um livro com tantas posturas. Iyengar, em 1966, se não me engano, lança um livro com 600 posturas. 600 posturas. De onde vêm essas posturas? De onde surgem? Algumas delas podemos encontrar, às vezes, em enciclopédias de asanas. Talvez algumas delas tenham sido resgatadas de outras tradições que não estavam nesses textos clássicos do Hatha Yoga. Mas a gente também vê que muitas delas têm um paralelo com o Ocidente, mas o Ocidente de uma outra maneira. Tem um paralelo com as ginásticas ocidentais. Tem um paralelo muito forte com as ginásticas ocidentais. Muitas dessas posturas mais modernas do yoga são posturas adotadas a partir de ginastas. A ginástica era alguma coisa que estava na moda naquele momento. A ginástica era alguma coisa que brilhava os olhos também dos indianos. Os ginastas ocidentais começavam a ter seus corpos fortes, fisiculturismo aparecia, ginástica russa, alemã, inglesa, várias formas de ginásticas. E o indiano também começa a se interessar por isso. E essas ginásticas também fazem uma certa fusão com as práticas e com a forma de se praticar o yoga. Então o que acontece nesse momento é uma grande proliferação da quantidade de posturas, aumenta a quantidade de posturas absurdamente. Tanto é que hoje tem um livro, Lacerda, publicado pelo Lacerda, que tem 2.300 posturas. De onde vêm essas 2.300 posturas? Se até 1966 eram 600, se até 1930 eram 100, se até 1920 eram, 40. De onde vêm essas posturas? Né? Vão sendo incorporadas, vão sendo absorvidas a partir das ginásticas ocidentais. Isso faz com que o yoga se torne mais apetitoso para o Ocidente. Isso faz com que o yoga se torne mais próximo da forma como a sociedade o absorve, né? Se interessa pela sua absorção. Isso faz com que o yoga seja alguma coisa realmente muito interessante, né? Quando se aproxima da ginástica, muito interessante para o homem comum, para a pessoa comum. Mas a gente perde também, de novo, aí alguma coisa. Né? Perde-se o tempo, perde-se o espaço, perde-se a permanência, perde-se a escuta. Quando se torna o yoga dinâmico, quando se torna o yoga muito múltiplo de posturas, de asanas, a ênfase vai para o corpo. A ênfase vai para o corpo. Não só vai para o corpo, como a ênfase vai para essa conquista de habilidades do corpo. A ênfase vai para a beleza do corpo. Essas posturas não deixam de ser bonitas e atraentes. A ênfase vai, não que essa fosse a intenção dessas pessoas, mas de novo, passam-se décadas, passam-se muitos anos,
e essas coisas ficam esquecidas. Não que fosse a intenção de Krishnamacharya ou de Iyengar, enfim, mas essas coisas vão acontecendo e caem no excesso de exibicionismo do corpo, né? Excesso de exibicionismo, excesso de desafio, um corpo movido pelo desafio, e deixa-se de lado aquilo, né? Uma grande ruptura, talvez uma ruptura maior do que a ruptura de Kuvalayananda ou até a ruptura de Yogendra, né? Perde-se o tempo do corpo, a Carla coloca aqui, né? Perde-se o tempo do corpo, atropela-se o corpo. E, enfim, isso é uma grande transformação na forma de se praticar. Um grande excesso, uma grande ênfase naquilo que é do corpo. E isso produz efeitos, produz sensações, produz bem-estar, as pessoas se sentem bem e por isso mesmo as coisas continuam sendo praticadas. Tá? Há uma relação com o bem-estar, há uma relação com a espiritualidade, essas coisas vêm da Índia, usam-se nomes e isso se mistura muito e já não se sabe muito bem separar o que é a ginástica que foi incorporada do Ocidente para a Índia e o que é a crença que foi trazida da Índia para o Ocidente. Né? E essas coisas encantam e também acabam sendo difundidas. Então, se a gente quer, já indo para uma conclusão, se a gente quer, né, e percebam, estou falando daquela mesma pergunta, por que temos perdido a nossa capacidade de perceber o sutil? E essas esses três rupturas estão diretamente relacionadas com isso. Paramos de nos autoconduzir, somos conduzidos por alguém, não estamos nos percebendo mais tanto assim. Primeira coisa, uma perda da capacidade de perceber aquilo que é sutil. Estamos usando uma linguagem muito ligada ao corpo, muito ligada à estrutura física, concreta do corpo, uma linguagem médica, uma linguagem de músculos, ossos, nervos, sistemas, órgãos. Né? E não estamos mais usando aquela linguagem da experiência. Segunda, ruptura. E a terceira, né? Estamos tornando o yoga múltiplo de asanas, estamos tornando a ênfase exagerada no corpo, estamos transformando o yoga em algo dinâmico. Perde-se o tempo do corpo, exatamente como a Carla coloca aqui. Né? Perde-se o tempo do corpo. Terceira, ruptura. Tá? Então, isso está diretamente relacionado com a questão: por que temos perdido a nossa capacidade de perceber o sutil? É claro que se a gente acompanha paralelamente essa breve história do yoga com a história da humanidade, a gente vai ver que tem outras coisas que vão contribuir para isso. Né? Um mundo muito mais acelerado, um mundo muito mais dinâmico, um mundo muito mais movido por estímulos. Né? Então, hoje, parar para sentir, parar para perceber, parar para ouvir, ter essa escuta, ter o tempo, reconhecimento do tempo das coisas, o tempo da natureza, o tempo do corpo. Né? Esse tempo já praticamente não existe hoje. Né? Um tempo que já praticamente não faz parte das nossas vidas modernas. Isso também, obviamente, em paralelo com essa breve história do yoga, vai contribuindo imensamente para que a gente perca a nossa capacidade de perceber o sutil. Né? E outras coisas. É claro que isso aqui não é uma exposição que se propõe a ser exaustiva, no sentido de que estou nomeando, né, as três coisas que trazem essa ruptura. Estou pegando 3 pontos muito importantes da história recente do yoga e destacando. Mas é claro que a gente poderia pegar outros, é claro que a gente poderia fazer esse paralelo com a própria trajetória da humanidade, tempos líquidos, né? Pessoas falam sobre isso. A gente poderia fazer esse paralelo de outras formas, por outros caminhos, mas esse é o caminho que eu vejo fazer muito sentido quando a gente fala do yoga, que é o nosso tema. Então, como podemos falar sobre a potência da sutileza na prática do yoga, que é o nosso tema dessa live? Né?
como podemos recuperar a capacidade de perceber aquilo que é sutil, como podemos perceber, né, o que há de potente, porque hoje em dia parece que a potência é alguma coisa contraditória à sutileza. Parece que a potência vem por uma força, vem por um esforço, vem por um forçar, enquanto que através do yoga, essa potência ela pode vir através de uma percepção muito sutil, e quanto mais sutil, mais potente. Aparecem muitos paradoxos, né? A gente talvez encontre alguns deles na nossa conversa de hoje. Então, como? O caminho que eu tenho proposto é um caminho que passa, então, por essas 3 perdas. A primeira delas, perdemos a capacidade de nos escutar, de nos autoconduzir. Tem sempre alguém nos conduzindo. Tem sempre alguém nos conduzindo. Eu conduzo muitas aulas. Tem professores aqui que conduzem muitas aulas. Não estou tirando a importância disso, né? Nem do meu papel como professor, nem do papel de ninguém que está aqui, e que também tem muitos professores que eu vejo aqui nessa lista. Mas a gente precisa ensinar aqueles que praticam com a gente, ou digo isso para quem pratica comigo, precisamos ensinar as pessoas que elas precisam se orientar pelas suas próprias percepções, pelas suas próprias sensações. Elas não podem passar o tempo inteiro dependentes de uma condução. Elas não podem sentir apenas que o professor está falando para ela sentir. Ela não pode ficar refém disso. Tem que começar em algum momento a ser estranho, porque você pode querer ficar numa determinada postura e o professor está falando para você voltar. Ou você pode querer fazer outra coisa, o professor está te falando para fazer outra. Ou, enfim, pode começar em algum momento, não estranhe, permita-se perceber que há um estranhamento sempre na condução. Porque é impossível que uma pessoa externa conduza as coisas da forma como você deve fazer. E é impossível, quando a gente faz isso num grupo, que essa condução respeite o tempo de todos ao mesmo tempo, né? Autonomia, como a Thalita coloca aqui, né? Autonomia, é preciso que se aprenda a autonomia. Eu gosto de fazer um paralelo com a aula do yoga, né? A aula, o momento da aula e o momento da prática individual. Alguns talvez já tenham ouvido esse exemplo. Eu gosto de pensar na aula como aquele momento onde uma criança ganha um brinquedo novo. A criança ganha um brinquedo novo. A aula te traz um insight novo. A aula te traz alguma coisa que você talvez nunca tivesse percebido, nunca tivesse pensado. Te traz uma nova forma de fazer alguma coisa. A aula traz isso, um brinquedo novo. Mas a criança, quando ela gosta realmente daquele brinquedo, ela quer pegar aquele brinquedo e brincar sozinha. Ela não quer ficar brincando ali na frente de todo mundo. Ela não quer brincar com os outros. Ela quer brincar sozinha com aquele brinquedo. E assim eu vejo que a gente deveria fortalecer esse certo espírito de curiosidade, de vontade, de pegar uma coisa que foi aprendida na aula e ir brincar sozinho. Brincar não é uma palavra tão ruim para isso. Né? Brincar, ir brincar sozinho. Ir praticar, fazer suas coisas sozinho. Então esse seria o primeiro ponto. Né? Existe uma condução, mas tenha seus momentos de se autoconduzir. Comece a treinar isso. Segundo ponto, não se prender às linguagens da ciência. Não se prender às partes do corpo, não se prender ao corpo anatômico. A anatomia fala a partir de um corpo morto. Um corpo segmentado, um corpo dividido em músculos, um corpo todo classificável. Né? Um corpo todo classificável. Essa não é a linguagem do yoga. Essa não é a linguagem do yoga. O yoga fala de um corpo de sensações. Então, a segunda coisa é que a gente comece a construir esse corpo de sensações. Construir a partir da tomada de consciência, construir a partir das técnicas, mas não as técnicas pela técnica, mas a técnica pelo efeito.
a técnica pela experiência proporcionada a partir dela, a técnica feita de forma imersa na sua potência de gerar sensações. As técnicas não são aleatórias, as técnicas não estão a serviço da saúde do corpo, apesar de estarem também, mas não é para isso que elas foram criadas. Elas foram criadas para se experienciar o corpo de formas únicas. Cada postura é uma forma única, cada banda é uma forma única, cada pranayama é uma forma única, cada técnica é uma forma única de se experienciar esse corpo de sensações. O corpo da prática do yoga não é o corpo das estruturas, é o corpo de sensações. Precisamos criar, forjar, construir esse corpo de sensações a partir das nossas práticas. Essa é a segunda coisa, então, que vem como uma forma da gente recuperar a nossa capacidade de perceber o sutil, como uma forma da gente ir em busca da potência, da sutileza na prática do yoga. E terceira coisa, é preciso que a gente tenha momentos, se dê o tempo, se dê o espaço. Reconheça alguma coisa muito importante, que o tempo do corpo é outro. O tempo do corpo não é o mesmo tempo da razão, o mesmo tempo do conhecimento intelectual. Aquele conhecimento que vem pelo corpo, ele tem um tempo diferente. Podemos ler um livro sobre yoga e dizer, já sei muitas coisas sobre yoga. Mas nesse momento não se sabe nada sobre yoga até que o corpo comece, vou falar uma palavra redundante, a incorporar, nesse sentido de se transformar em corpo. As coisas viram seu próprio corpo e surge uma inteligência. E vejam que agora quando eu falo corpo, eu estou me referindo a isso, mas esse corpo que eu digo não é apenas é o corpo em toda a sua complexidade. O corpo em sua estrutura e o corpo em sua sensibilidade. Então, dá esse tempo do corpo. Para isso é preciso ter escuta, para isso é preciso ter pausa, para isso é preciso ter conforto, é preciso ter permanência, ter imobilidade, é preciso parar para escutar o próprio corpo. Fazer as coisas de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito acelerada, é basicamente continuar fazendo as coisas da forma como já fazemos no dia a dia. Pegar nosso tapetinho, estendê-lo, fazer séries dinâmicas, de forma distraída, de forma mecânica. É simplesmente dar continuidade à nossa forma de funcionar, essa forma de operar, essa forma dinâmica e automática de operar. Então, que as práticas do yoga sejam um momento de ruptura dessa continuidade, desse dinamismo, desse automatismo. Interromper o automatismo da ação, como diz Jorge Larosa, um livro que tem usado muito como referência em alguns momentos. O livro Tremores, Relatos sobre a Experiência. Então dá esse tempo. É uma ruptura, romper o automatismo, tá? Se escutar, procurar esse corpo, construir o corpo de sensações, não só o corpo da estrutura, não só essa relação de yoga como alguma coisa que tem uma utilidade, utilitário. Faço isso para minha dor nas costas, faço isso para acomodar meu quadril, faço isso para fortalecer o meu períneo. Isso funciona e essas coisas foram provadas, mas não é disso que se trata o yoga. Tá bom? Não é disso que se trata o yoga. Dar-se o tempo e o espaço. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu vejo aqui vários comentários, alguns deles eu fui capaz de acompanhar, alguns deles eu fui pescando, outros deles eu não consegui ler e senão poderia me distrair. Klaus, se eu pudesse, juro que fazia o curso. Eu aproveito e também quero divulgar
o meu programa de práticas. Daqui a pouco a gente faz uma pratiquinha, uma prática curta, uma prática simples. Mas eu quero aproveitar também o encaminhamento desse tema, né, para não interromper depois a prática, que a gente possa acabar no momento de tranquilidade e não ficar voltando com falas. Mas quero aproveitar para dizer também que estou com vagas abertas para o meu programa de práticas. Um programa simples, um programa descomplicado, não tem turmas, você não se inscreve em turmas, é um programa por inteiro. É um programa voltado para a prática dos asanas, né, as posturas, para a prática de pranayamas. Então tem tem aulas de asanas, aulas de pranayamas, aulas que integram todas essas coisas, integram junto com os bandhas, os mudras e os kriyas, e fazem disso uma grande prática. Aulas voltadas ao yoga experiencial, onde a gente pega uma pequena técnica ou detalhes de uma técnica e fica explorando o campo sensível disso. E dentro desse programa a gente vai procurando, independente de qual aula, são ênfases diferentes, mas a gente vai procurando colocar e construir esse corpo de sensações, tá bom? Isso está no centro do programa. O programa ele está com vagas abertas, inscrições abertas para começar agora a partir de 1º de março, semana que vem. Ele vai seguir fechado até o final de junho, tá? Para que a gente possa avançar sistematicamente nessas técnicas com as pessoas que entrarem ali. Então, não vou abrir outras inscrições depois, tá bom? Inscrições abertas agora. E segue o grupo fechado até o final de junho, para que a gente possa avançar nas técnicas. Não daria para ir avançando com pessoas novas entrando a cada momento, tá bom? Então, quem tiver interesse, tem lá o link, o famoso link na bio, que você pode ver as coisas por lá. O programa também, eu gosto de reforçar isso, ele procura ser acessível. Então tem um valor proposto de R$150, mas também há outras duas opções de valores, de R$100 ou de R$50. Essas opções de valores não são planos diferentes, tudo faz parte do mesmo plano. Independente do valor pago, você tem acesso a todo o conteúdo, para que seja realmente acessível, tá bom? Então, cada um vai escolher, não vai ser uma escolha minha, uma escolha de cada um, eu jogo o problema, né? Criei a coisa mais simples, é um programa, é um único link, é um único plano, e a pessoa escolhe aquilo que ela pode pagar, e ela entra no plano e participa de tudo que ela tiver interesse em fazer, não tem nenhum tipo de segregação ou de diferenciação de acordo com os valores, tá bom? Então queria deixar isso muito claro. E é para ser alguma coisa realmente muito acessível e que possa fazer parte da rotina. Tem lá vários horários, vocês entram, eu não vou me alongar muito por aqui em relação a isso. Eu queria que quem tiver interesse, então, entra lá no link na bio e aproveita essa semana para poder se inscrever. E quem se inscreve agora, por exemplo, já pode participar das aulas que estão acontecendo amanhã, na sexta-feira, tá bom? Entrou. E eu quero fazer só mais um último convite. Sábado vou fazer uma prática, um aulão de Hatha Yoga, um aulão desses que eu já fiz tantas vezes, vai ser gratuito, sábado das 9 às 11 da manhã. Eu vou também divulgar isso e quem tiver interesse vai lá e se inscreve, tá bom? Vai ser gratuito e acontece no sábado de manhã. Vamos para uma pequena prática antes que ela se disperse de nós. Imagina que vocês estejam sentados, talvez em cadeiras. Fiquem como estão, tá bom? Não precisa mudar, não precisa se sentar no chão, não precisa fazer nenhum asana desses descritos. Você pode simplesmente se sentar de uma maneira firme, confortável, ereta. Se estiver na cadeira, desencoste da cadeira, deixa as costas livres, os pés apoiados no chão. E você pode apoiar as mãos, as palmas das mãos voltadas para cima sobre as coxas ou sobre os joelhos.
Por alguns instantes, apenas observe, experiencie a existência do seu corpo. Experiencie simplesmente a existência do seu corpo. Experienciar não é se lembrar, não é saber, não é imaginar. Experienciar é sentir. Então se coloque a sentir o corpo. Procure soltar algumas tensões desse corpo. Então procure relaxar um pouco mais os ombros, relaxar essa parte alta das costas, relaxar trapézios, pescoço, feições do rosto, relaxar os braços, relaxar as mãos, relaxar as pernas. Há apenas uma pequena firmeza, uma firmeza de base que sustenta a coluna ereta. Isso você não relaxa, você não deixa o corpo amolecer. Há uma firmeza que preserva a estrutura do corpo ereto. Comece a experienciar a existência da respiração. E procure simplesmente observar a respiração sem nenhum tipo de interferência. Perceber que ela acontece. É um processo do corpo. É um acontecimento do corpo. O corpo respira. Entenda essa respiração como uma espécie de um pulsar. Um pulsar outro, que não é o pulsar do coração. Talvez você sinta, se você vai se adentrando nas sensações do corpo, talvez você perceba a pulsação dos batimentos cardíacos, fluxo sanguíneo. Observe que há então um ritmo cardíaco, há um ritmo respiratório, há um pulsar. Então comece a colocar a sua atenção como se você restringisse a sua atenção exclusivamente para a mão direita. Só a mão direita, o resto do corpo fica esquecido. E você vai observando a sua mão direita em detalhes, você vai observando a palma da mão, você vai observando as linhas da palma da mão, as dobrinhas, as texturas, as rugosidades. Vai observando os dedos, as partes que constituem os dedos, o formato, como se pudesse sentir até a ponta dos dedos, sentir as digitais nas pontas dos dedos. Sentir o dorso da mão direita apoiado sobre a coxa. Sentir o peso dessa mão. E então vá procurando observar a superfície da sua mão por inteiro, como se você quisesse sentir ou pudesse sentir a camada mais externa disso que você pode chamar de estrutura, de corpo estrutural. Como se fosse sentir as últimas células que estão em contato com o ar. As células mais superficiais, mais externas, como se você quisesse sentindo uma camada cada vez mais fina disso que separa
que é dentro do que é fora, o que é corpo do que é ambiente externo. E faça um mergulho para dentro, aprofundando a sensação na mão direita apenas. Como se você quisesse começar a sentir mais perto dos ossos. E talvez aí, quando você começa a fazer esse mergulho, você percebe os vasos sanguíneos, fluxos, pulso, temperatura, calor, frio, o que você percebe. E se você vai voltando a procurar perceber a superfície, essa camada limítrofe, talvez comece a aparecer aí uma espécie de vibração, formigamento, tremor. E com a atenção completamente colocada, direcionada, sustentada na mão direita, você vai começando a notar que há uma vida que habita essa mão. E o que você sente não é exatamente a estrutura do corpo, o que você sente não é a pele, o que você sente não é o músculo, o que você sente não é o osso, mas o que você sente é a vida que se intercala, que permeia, que se entrelaça nessas estruturas. Você toma consciência então da existência da sua mão e passa a tomar consciência das sensações que vêm pela mão direita. Que sensações são essas? Qual é o formato dessas sensações? Será que as sensações da mão têm a forma da mão? Será que a sensação é feita de dedos, de partes de dedos, de ossos, de músculos, de pele? Ou será que a sensação é de outra natureza? Será que a sensação respeita os limites dessa borda, essa camada de pele, ou parece que a sensação transborda os limites da estrutura da mão? Comece a procurar espreguiçar apenas a mão direita, abrindo bem os dedos em alguns momentos, abrindo a palma. Em outros momentos, fechando bem os dedos, contraindo, apertando a mão direita. E você se alterna entre fechar, contrair, e entre abrir, e vá procurando um espreguiçamento, vá procurando acentuar, intensificar as sensações que você tem nessa mão. Pare com os movimentos. Continue experienciando a mão direita. E passe a compará-la com a mão esquerda, então. A estrutura é a mesma. Mesmos músculos, mesmos ossos, mesma estrutura. Mas talvez as sensações sejam completamente distintas entre uma mão e outra. É desse corpo de sensações que estamos falando. É desse corpo de sensações que o yoga se utiliza. Então leve os seus dois braços estendidos lá para cima até apontar as mãos para o teto.
estenda, cresça e espreguice e fique acompanhando as sensações, então, ao longo da ponta dos dedos da mão direita, passando pelo braço direito, lateral do tronco. Compare com a mão esquerda, braço esquerdo, se há uma diferença nas sensações de um lado e do outro, pela tomada de consciência desse corpo de sensações a partir da mão direita. E vá procurando envolver então as duas mãos, os dois braços, nessa forma de sentir pulso, sentir vibração, sentir formigamento, sentir a forma da sensação, que talvez não respeite, não se limite à forma visível do corpo. Volte. Então, se observe a partir dos olhos fechados, a percepção da luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas, como essa luminosidade ocupa, invade um espaço interno, o espaço da região da cabeça. Um espaço limitado, num certo ponto, pela estrutura visível, concreta da cabeça, mas um espaço não limitado pelas possibilidades múltiplas de sensações. Qual é a forma da sensação que você tem da cabeça? Será que é possível se apropriar de uma certa forma da sensação, ou essa sensação é difusa, difícil de ser identificada como um formato? Mas percebida concretamente. Assim como fez com as mãos, não é imaginação, não é visualização, mas é experienciação, percepção, sentir. E você vai sentindo esse espaço da região da cabeça e percebendo a luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas e como essa luminosidade interage com esse espaço. Relaxe bem os olhos, relaxe a testa, o couro cabeludo, relaxe as feições do rosto. Observe então suas duas mãos e esse espaço da cabeça. Tenha clareza de que o que você sente não é a estrutura, mas esse corpo de sensações que permeia as estruturas. É isso que dá vida ao corpo. É isso que não está presente num corpo que acaba de morrer. A estrutura está lá, mas isso que podemos sentir não está mais lá. É com isso que o yoga trabalha. Vá fazendo aos poucos com que essa percepção de luminosidade vá te direcionando para fora e você possa devagar, aos poucos, ir abrindo os olhos. E assim concluímos essa nossa pequena prática, uma pequena mini prática, que procurou como elemento principal nos mostrar, nos dar indícios de que existe um corpo de sensações.
Esse corpo precisa ser construído. Percebê-lo nas mãos é talvez o caminho mais fácil, mas percebê-lo ao longo do corpo inteiro, em diferentes partes, diferentes nuances, relação com a respiração, relação com as contrações internas, né? Isso forma o corpo. Isso forma o corpo. Então eu fiz uma pergunta hoje de manhã para a turma de prática. Para que serve tudo isso? Para que serve esse desenvolvimento das percepções do corpo? Para que serve entrar em contato com esse corpo de sensações? Para que serve tudo isso? Serve, talvez, para a gente ir aprofundando a nossa capacidade de sentir. Serve, talvez, para a gente descobrir novas potencialidades do corpo, para a gente sentir, né, novas possibilidades, para a gente sentir o corpo de outras maneiras, para a gente ser surpreendidos com algo desconhecido. Serve para essas coisas. Talvez a gente tenha que perguntar e comparar a pergunta do para que servem essas coisas e comparar com a pergunta para que serve uma poesia, para que serve uma música, para que serve, né, a arte. Serve talvez para te tornar um pouco outro, um pouco diferente daquilo que você acreditava saber ser. Serve para essas coisas. Serve para a gente ser melhor, como coloca-se aqui, né? Então, muito bem. Era isso que eu queria transmitir. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela escuta, obrigado pela presença. E relembre então, programa de práticas, quem quiser ingressar, né? Vai lá, link na minha bio, inscrições, ou me manda uma mensagem aqui pelo Insta. E aulão de Hatha Yoga gratuito, sábado, 9 da manhã até as 11, uma prática de 2 horas. Vamos nos vendo por aqui. Boa noite, beijos a todos e seguimos juntos.